Em 2013, 5 pessoas de uma mesma família morreram misteriosamente. Anos mais tarde, o envolvimento da Polícia Militar de São Paulo estaria envolvido em uma teoria sobre o verdadeiro perfil do assassinato. Hoje eu vim falar pra vocês o caso da família Pessedini. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que falou sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal e já deixa o seu like. Mas hoje eu vim falar pra vocês um dos casos assim mais misteriosos e mais teóricos que eu trouxe aqui no canal, que é o caso da família Pessedini, que tem muita teoria a gente sabe que, né, passa batido, mas tem uma teoria muito forte que a polícia militar está envolvida no assassinato dessa família, já que a família estava investigando uma série de corrupções na Polícia Militar de São Paulo. Antes da gente começar a falar sobre o caso, eu peço para que você se inscreva no canal, porque nós estamos chegando perto dos 500 inscritos, falta muito pouquinho. E quando chegar essa marca, eu vou abrir um novo quadro aqui no canal, onde eu só vou falar sobre casos vitorianos. Vai ser meio que um compilado sobre casos que se passaram nessa época, não só na Inglaterra vitoriana, mas também em outros lugares mundo afora, lá para a época de 1800, que é uma época bem legal, onde teve vários crimes bem notórios. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. O caso da família Pessedini faz referência ao caso da chacina que aconteceu na cidade de São Paulo em agosto de 2013, onde todos os membros dessa família, os 5 membros, a mãe, o pai, o filho, a avó e a tia-avó do filho, simplesmente morreram, assassinadas. O encerramento do caso ele está envolvido em várias críticas, várias controvérsias envolvendo não só a investigação, mas também como todo o caso sobre o encobertamento de várias questões. Até mesmo a revista Isto É intitulou o caso da família Pessedini como sendo um dos casos mais mal explicados da história do Brasil. Levando em consideração que até mesmo o suspeito de assassinato é uma controvérsia, várias pessoas acreditam que a Polícia Militar de São Paulo está encobertando muita coisa que a família estava descobrindo sobre corrupção e muito mais. O caso foi levado à Comissão Interamericana dos Estados Unidos para poder ver a reabertura do caso, a reabertura da investigação, para saber quem realmente assassinou toda a família Pessedini. E agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre quem era os membros da família Pessedini, embora eu não tenha encontrado tanta coisa assim, mas vamos lá. Eu vou começar explicando para vocês quem era a figura principal da investigação do caso da família Pessedini. Então vamos lá. Marcelo Eduardo Bovo Pessedini tinha apenas 13 anos na época de seu assassinato. Ele era descrito pelos vizinhos e também familiares como sendo um garoto muito alegre, mas que ele não falava muito com estranhos. Ele tinha esse certo receio em falar com pessoas desconhecidas. Ainda segundo alguns vizinhos e familiares, ele era muito ligado à sua avó, que também está envolvida no assassinato. Quer dizer, ela foi uma vítima desse assassinato. Marcelinho, como era chamado por muitos vizinhos e amigos, ele é o principal suspeito de ter matado sua família e depois ter cometido suicídio. Sua mãe se chamava Andréia Regina Bovo Pessedini, que trabalhava como cabo no 18º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo. E Luiz Marcelo Pessedini, que era um sargento da chamada Rota na época do crime. Eu vou ler pra vocês o que significa a Rota, tá bom? A Rota é as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que é meio que uma tropa do Comando Geral da Polícia Militar. Ele trabalhava muito nessa área, envolvendo crimes, envolvendo droga nesse caso, e assassinato, e roubo, essas coisas e tal. Ele também fazia parte do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar Tobias de Aguiar. Agora falando sobre as outras 2 vítimas do crime, Benedita Oliveira Bovo era a avó materna de Marcelinho e ela morava no fundo da casa, em uma casa adjacente, junto com a sua irmã chamada Bernadette. Inclusive, Benedita era a avó materna que Marcelinho era o mais ligado. Ele adorava brincar com ela e passar os dias e passar as horas com ela, conversando, brincando, enfim, etc. E agora que eu falei sobre o que eu consegui achar sobre a família Pessedini, quem era esse pessoal todo, eu vou falar pra vocês sobre o crime que aconteceu. Tudo começou no finalzinho da tarde, por volta das 7 horas da noite do dia 5 de agosto de 2013, quando a Polícia Militar de São Paulo foi chamada
para a casa da família Pessedini, já que todos os membros dessa família foram assassinados. Entre esses 5 mortos estavam o Luiz Marcelo, que tinha apenas 40 anos, a mãe, que era Andréia, que tinha 35, o Marcelinho, que tinha 13 anos de idade, junto com a sua avó, chamada Benedita, que tinha 65 anos de idade, e a irmã dela, que tinha apenas 55 anos. Ou seja, vocês podem ver que toda a família, sem exceção de ninguém, morreu. E isso era o que mais chocava toda a população de São Paulo, já que uma família inteira simplesmente foi morta. Foi então que uma investigação começou a seguir e logo assim eles descartaram a possibilidade de um assassino realmente ir até a casa deles para poder matar especificamente o casal que era policial. Já que como eles trabalhavam muito nessa área de busca e apreensão também de pessoas bandidas, vamos dizer assim, pode ser, eles começaram a pensar que poderia ser esse caso das pessoas invadirem a casa e logo assim matar todo mundo que estava ali, mas eles começaram a descartar e foi então que eles começaram a seguir a linha de que uma tragédia familiar aconteceu na família Pessedini. O próprio filho, Marcelinho, desferiu tiros na cabeça de todo mundo ali e logo depois ele se matou. A chefe da DHPP, Elizabeth Sato, disse mais tarde que não foram descartadas outras hipóteses para poder explicar o crime, como crime passional ou até mesmo vingança, que era esse caso que eu falei anteriormente, que já que, como eles eram policiais e prendiam várias pessoas, poderia ser um pouco mais sobre essa questão de vingança mesmo, mas foi descartada essa hipótese. De acordo também com a própria delegada, o local do crime não estava idôneo, ou seja, ele não estava preservado para a perícia chegar lá, já que cerca de 200 curiosos começaram a invadir a cena do crime. Isso já começa a embolar muito a mente, já que como alguns policiais já começaram a chegar ali, era pra eles, tipo assim, ó, gente, vamos chegando pra lá porque daqui tem que ser o máximo preservado. Parece que isso não foi feito. Foi então que a investigação começou a querer parar, já que todo mundo já começava a suspeitar que Marcelinho tinha cometido todo o crime. Mas foi então que o promotor Luiz Fernando Bugiga deu o parecer favorável para que a investigação durasse mais 30 dias. O parecer favorável foi dado com base em ligações feitas pela família no quesito telefone mesmo para as outras pessoas. Isso poderia meio que sair do sigilo telefônico e essas ligações vazariam para todo mundo poder ouvir e investigar. Não se sabe ao certo que poderiam ser encontradas nessas gravações, se a família já estava suspeitando de alguma coisa ou se não estava suspeitando de nada e realmente poderia se provar que foi algum dos membros da família que matou. Mas agora, seguindo a linha de que o Marcelinho foi o verdadeiro assassino, começou a surgir um psiquiatra para poder investigar o perfil do Marcelinho antes do crime. Foi então que ele investigou vários amigos, familiares e vizinhos sobre o Marcelinho e descobriu-se que ele tinha falta de oxigenação no cérebro e isso meio que ocasionou em um delírio onde ele imaginou que a família toda era culpada de alguma coisa e ele acabou matando todo mundo. Foi então que o próprio psiquiatra assimilou o caso Pessedini com a franquia Assassin's Creed da Ubisoft, já que, teoricamente, o personagem do Assassin's Creed ele é teletransportado para uma outra realidade onde ele comete... ele comete sim vários crimes, porque quem nunca jogou, quem nunca viu uma gameplay, o personagem, independente de qual jogo do Assassin's Creed, ele mata geral mesmo, gente. Foi meio que por causa desse caso da família Pessedini que no Brasil começou a se desenvolver a teoria de que jogos como jogos de estilo Call of Duty, Free Fire, essas coisas e tal, estavam envolvidos em vários crimes que estavam acontecendo no Brasil envolvendo crianças. E começou a discutir se esses jogos violentos realmente deveriam passar aqui pro Brasil, já que isso poderia influenciar e muito os jovens naquela idade. Mas agora voltando para o caso. A Polícia Civil, o Ministério Público de São Paulo e também o Tribunal de Justiça concluíram que Marcelinho era o culpado e era o assassino de toda a família Pessedini. Porém, a polícia militar continuou investigando o caso, já que eles estavam encontrando vários furos na investigação. Foi então que no dia 15 de outubro de 2014, quase um ano depois da morte da família
família Pessedini, a PM de São Paulo pediu a um órgão específico do Ministério Público de São Paulo um relatório que já tinha sido concluído sobre o caso Pessedini. Foi nesse momento que várias coisas do caso Pessedini começaram a ruir, já que eles descobriram que ainda faltava a conclusão da causa da morte de todo mundo. Não só do Marcelinho, assim como também de todo o restante da família Pessedini. Fora também que eles começaram a investigar vários envolvimentos da Andréia em esquemas para poder investigar os esquemas de corrupção na Polícia Militar de São Paulo. Fora também que depois de começar a investigar, o tenente Wagner Dimas foi afastado do caso depois dele começar a questionar sobre isso. Ele foi afastado do caso, mas logo depois de um tempo, ele voltou para o mesmo cargo. E agora eu vou falar para vocês a suposição do que aconteceu na cena do crime. Vamos lá. Falando agora sobre a cena do crime em si, o casal Marcelo e Andréia, junto com o seu filho Marcelinho, foram todos encontrados no colchão da sala, todos mortos. O pai, teoricamente, foi o primeiro a morrer com um tiro na cabeça enquanto estava dormindo. Logo depois, a sua mãe foi encontrada, a Andréia foi encontrada ajoelhada perto do colchão, também com um tiro na cabeça. A principal teoria foi que ela escutou o disparo vindo da sala e foi lá investigar. Foi então que Marcelinho atirou na cabeça dela. E após matar os seus pais, Marcelinho seguiu para a casa adjacente, que era a casa onde estava morando a avó e a irmã, e matou todas as duas enquanto estavam dormindo. Teoricamente, elas foram dopadas com remédio, já que elas não escutaram nenhum tiro. E após matar toda a família, Marcelinho pegou o carro e dirigiu até a sua escola. Sim, segundo os vizinhos, Marcelinho sabia dirigir, já que seu pai tinha ensinado ele. Lá na escola, ele passou a noite dentro do carro até o dia seguinte, onde ele foi visto pelas câmeras de segurança saindo do carro e indo até a sua escola assistindo a aula normalmente. Depois disso, ele pediu carona para um pai de um amigo e nesse meio tempo, o pai desse menino admitiu ter visto Marcelinho indo até o carro de sua mãe, pegando alguma coisa, colocando na mochila e voltando para o carro. Depois disso, ao chegar na sua casa, Marcelinho teoricamente viu toda aquela cena, se arrependeu do que aconteceu e cometeu suicídio. Vale lembrar que tudo isso é uma hipótese da polícia, que a polícia começou meio que a mascarar, meio que começou a montar esse fato para poder mascarar qualquer envolvimento de qualquer coisa que estava acontecendo naquela família lá. Tudo começou a fazer menos sentido quando a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo pediu novamente o inquérito para poder investigar ainda mais o caso da família Pessedini. Fora também que a secretaria confirmou que a cena do crime da família Pessedini não estava totalmente idônea. Lembrando que para ser considerada uma cena do crime idônea, não preservada ou até mesmo modificada, precisa qualquer objeto que teria uma posição original ser mudada de local, ou acréscimo ou a diminuição de qualquer objeto, fora também a limpeza de vestígios de sangue, vestígios de pólvora, cápsulas de bala, ou seja, qualquer coisa que realmente modifique severamente a cena do crime. Essa modificação não foi encontrada no caso da família Pessedini. Por exemplo, se Marcelinho realmente fosse o autor do crime, como que ele ia ter a capacidade de pensar do tipo: tenho que limpar tal coisa para eles não suspeitarem de mim. Tenho que limpar o sangue das paredes e do teto, já que se ele cometeu suicídio, era para ter sangue nas paredes e no teto. E como é que ele teve esse pensamento do tipo: tenho que limpar tudo, senão todo mundo vai descobrir o que aconteceu. Fora também que o período que ele ficou na casa até ele ir para o carro foi muito pouco, ou seja, para ele limpar, e mesmo limpando com água normal, teria vestígios de sangue por ali. Tipo assim, para cometer esse tipo de assassinato e limpar toda a cena do crime, alguém muito especialista que estava convivendo com a cena do crime diariamente teria que estar no local. Fora também que quando você atira com qualquer tipo de arma, pólvora é soltada para vários cantos, principalmente na sua mão. Isso um exame foi realizado nas mãos e também nas luvas que supostamente o Marcelinho havia usado para cometer o crime. Não foi encontrado nenhum sinal de pólvora tanto nas luvas
como também na mão de Marcelinho. Ou seja, o como que Marcelinho cometeu o crime, também o porquê que Marcelinho cometeu esse crime. Como eu já disse anteriormente, o psiquiatra que investigou o caso e que descobriu a falta de oxigenação no cérebro de Marcelinho falou que essa perda da realidade de Marcelinho era realmente vivida, era uma coisa parecida com o personagem da série Assassin's Creed da Ubisoft. Esse comparativo de jogos e vida real, essa coisa do jogo influenciar diretamente a formação da criança, meio que repercutiu e muito, não só no Brasil, mas também como mundialmente. E até mesmo a Ubisoft teve que vir a público dar algumas declarações, abre aspas. Em nenhum estudo até agora realizado há consenso sobre a associação entre a violência e as obras de ficção, incluindo livros, séries de televisão, filmes e jogos. É uma falácia associar um objeto de entretenimento de milhões de pessoas todos os dias em todo o mundo com ações individuais e que estão sendo esclarecidas. Novamente, isso é uma tragédia sem sentido e os nossos pensamentos e orações estão com as famílias e amigos das vítimas. Agradecemos aos fãs da série que manifestaram apoio contra a mensagem sensacionalista associando o jogo à tragédia e convidamos a todos a se solidarizarem com a família e amigos das vítimas. Fecha aspas. Apesar da Polícia Civil, do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça de São Paulo concluírem que Marcelinho era o real assassino do caso, porém, cerca de 83% da população de São Paulo meio que não concordava com essa hipótese da polícia. Fora também que várias pessoas começaram a desconfiar de que tinha muito mais caroço nesse angu, já que o Wagner Dimas, que era o tenente, foi afastado após meio que contradizer várias coisas que estavam acontecendo na investigação da família Pessedini. Todos esses fatos, a questão do tenente ser afastado, essas inconclusões no caso, tudo isso começou a se juntar e muitas pessoas começaram a desconfiar de que isso foi uma queima de arquivos, já que a própria Andréia estava investigando um esquema de corrupção na Polícia Militar de São Paulo. Essa nova teoria sobre o caso dessa queima de arquivos da polícia repercutiu o mundo afora e até mesmo o jornal britânico Daily Mail publicou um artigo falando da incompetência da polícia brasileira na investigação do crime, apontando também que a Polícia Militar de São Paulo é uma das mais corruptas que existem no mundo e que isso realmente poderia ser, sim, uma queima de arquivos que envolvessem toda a polícia militar e também a família Pessedini. E agora eu vou falar para vocês sobre as testemunhas do caso da família Pessedini. Segundo uma mulher, no dia do assassinato, no dia 5 de agosto, a vizinha viu um homem fardado e um outro homem que ela não conseguiu identificar muito bem, pulando o muro da casa no dia 5 por volta do meio-dia. Ainda segundo essa mesma vizinha, ela falou mais tarde que não acreditava que o Marcelinho Pessedini matou toda a família. Fora também que deu a entender que o assassinato, que todo o assassino, meio que dizer assim, estava meio que tentando se vingar de Andréia por ela investigar a corrupção na polícia de São Paulo. Ela também informou que alguns meses antes dessa chacina acontecer, um carro do modelo Meriva da cor prata estava rondando toda a casa da família durante alguns meses. Fora também que o irmão de Bernadette e de Benedita, que era o tio de Andréia, que decidiu não ser identificado, disse mais tarde que recebeu dois telefonemas que aparentavam ser da escola, já que vinha de uma voz feminina. Ele deu a seguinte declaração sobre essa ligação, abre aspas. A voz da mulher falou: "É da casa de Marcelinho?" Eu falei: "Quem quer falar com ele?" Ela respondeu: "É da escola, é porque Marcelinho não veio para a escola hoje." Fecha aspas. Lembrando que essa ligação só foi recebida pelo tio de Andréia depois que Marcelinho e toda a família foi encontrada morta. Fora também que no Jornal da Band, em julho de 2014, foi divulgado que várias horas de gravações telefônicas simplesmente não foram investigadas pela perícia. E o simples fato dessas ligações não terem sido ouvidas pela perícia pode resultar na reabertura do caso. Fora também que foram divulgadas algumas imagens da câmera de segurança e numa dessas imagens que por volta de 1h15, que foi a hora que Marcelinho saiu da casa,
É possível ver ele entrando no carro prata, colocando as mãos no volante, mas também é possível ver no banco de trás um vulto que poderia ser de algum policial ou até mesmo do assassino. Depois disso, depois que Marcelinho sai de carro, outro carro para no mesmo local, só que com os faróis apagados. Mas como se fosse uma questão de fazer sinal, ele pisca as lanternas traseiras 4 vezes e é então que outros 2 carros aparecem, mas dessa vez com um sulfilme protetor. Um outro vídeo que foi analisado por um norte-americano chamado Mark Andrews, que é um perito nesse tipo de vídeo, ele disse que o vídeo onde mostra o Marcelinho saindo da casa e indo até a escola é completamente manipulado. Fora também que faltam algumas imagens, faltam alguns segundos, que é por volta das 6 horas da manhã, onde teoricamente era para Marcelinho estar. Fora também que é questionado o motivo da polícia ter só se baseado em um elemento fotográfico, numa foto tirada daquela câmera. Mas vale lembrar que essa foto é de baixíssima qualidade e eles simplesmente assumiram que foi Marcelinho Pessedini. Fora também que um parecer médico, que tem que ser um médico legal, vamos dizer, legalizado, ocorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo em fevereiro de 2014, onde ele contestava várias ações da polícia, vários erros inaceitáveis, fora também que questionava a veracidade da afirmação que Marcelinho era o autor do crime. Fora também que esse mesmo parecer cita que pela posição que Marcelinho foi encontrado, não tem como Marcelinho ter se matado e ficado naquela posição que ele foi encontrado. Porém, a Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu negar a reabertura do caso para o estudo de se Marcelinho era realmente o culpado ou não. Foi então que uma advogada entrou em ação. A advogada da família, chamada Roseli Sogilo, recorreu ao STJ e ao STF para poder reaver a acusação de assassinato vinda de Marcelinho. São tipo assim, ela deu quase 14 motivos para a reabertura do caso que eu vou citar aqui para vocês. Testemunha emitiu em depoimento, testemunha se contradiz, avós paternos não foram ouvidos, registros de telefone adulterados, parecer psiquiátrico encomendado a um outro profissional externo, laudo psiquiátrico construído sem informações dadas por familiares, depoimentos da médica do garoto foram desconsiderados, imagens não foram periciadas, fora também o mistério sobre os aparelhos telefones do pai e do filho, afastamento de comandante da PM, local do crime invadido, lesões na mão do garoto e laudo pondo em dúvida quem apertou o gatilho. Ou seja, eu citei praticamente 14 motivos para a reabertura do caso que essa advogada deu para o Ministério da Justiça de São Paulo. E, junto com a advogada, os avós paternos de Marcelinho enviaram uma série de documentos em 2018 para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para ser investigado e possivelmente para reabertura do caso, ser investigado novamente, mas dessa vez com mais afinco, com mais cuidado e sem encobertamento da polícia de São Paulo. E se esse pedido para reabertura do caso for realmente aceito, será enviada uma carta para o Brasil e eles sim vão ter que reaver, que eles vão ter que reabrir esse caso e vão ter que investigar tudo de novo. Tomara que isso aconteça. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Já peço perdão por eu ter trocado de roupa assim, porque eu estou gravando esse vídeo... Eu tô gravando o restante desse vídeo em um outro dia, completamente diferente. Mas então, esse foi o vídeo e até semana que vem para mais um Caso Criminal. Tchau, tchau.